Olá, caríssimos. Vamos tratar hoje do regime disciplinar diferenciado. No nosso último encontro, nós tratamos da disciplina do preso e deixamos claro que iríamos tratar do regime disciplinar diferenciado em separado, em vista da necessidade de tratar com um pouco mais de cuidado esse instituto. Vejamos, o regime disciplinar diferenciado foi introduzido na Lei de Execução Penal pela Lei 10.792 de 2003. Em 2003, houve a aprovação desta lei, que trouxe uma série de alterações ao ordenamento jurídico, entre elas a previsão de um regime disciplinar diferenciado no âmbito do cumprimento de pena privativa de liberdade. O primeiro ponto a ser destacado é que o regime disciplinar diferenciado não é um regime de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena, nós temos na nossa legislação os três já conhecidos: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Regime disciplinar diferenciado foi uma forma encontrada pela legislação para coibir e para buscar impedir que pessoas presas continuassem, por meio do contato que têm com o mundo exterior, a praticar crimes e, fundamentalmente, a dirigir organizações criminosas que atuam na sociedade. Então, a ideia do regime disciplinar diferenciado foi, claramente, organizar o sistema penitenciário, retomar um controle do sistema penitenciário, especialmente com vistas a impedir que, a partir do sistema penitenciário, determinados sujeitos possam atuar fora na sociedade, por meio de pessoas interpostas, e especialmente comandando as já conhecidas facções criminosas. Vejam, já em 2003, as facções criminosas eram um problema, né? Nós sabemos que as facções criminosas no Brasil podem ser identificadas com uma origem remota lá, ainda nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, no Rio de Janeiro, né? Chamamos aí o famoso Comando Vermelho, que existe até hoje, e depois, num período posterior, já na década de 90, especialmente após o evento que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, que aconteceu em outubro de 1992, nós tivemos a formação da mais notória facção criminosa, né, o PCC, no estado de São Paulo, que se espalhou pelo país e hoje até fora do país, né, atuando ali especialmente no Paraguai, com uma forte influência no comando do tráfico de drogas. Então, essa realidade passou a ser encarada, digamos assim, através, entre outras medidas, né, da criação do regime disciplinar diferenciado. Eu destaco aqui, além do regime disciplinar diferenciado, que é um instituto criado para fazer frente a esta situação diretamente nos presídios, eu destaco também que, nesta oportunidade, lá em 2003, houve um incremento que continuou ocorrendo, né, que foi fortalecido agora em 2019, da participação do governo federal, da União, nesta questão específica. Né? Nada mais lógico, né? A partir do momento que a questão penitenciária deixa de afetar mais diretamente os estados, havendo um alastramento das facções criminosas, é evidente que a União, pelo interesse que tem na salvaguarda de todo o território nacional, deva participar mais efetivamente. Então, nós temos a criação do RDD lá em 2003, e nós tivemos uma alteração bastante significativa no artigo 52, que trata desse dispositivo, pela chamada lei do pacote, que criou o pacote anticrime. Né? Então, nós vamos ver que toda a redação do artigo 52, dos seus incisos e dos seus parágrafos, hoje respeita ao que foi determinado pela Lei 13.964 de 2019, ou seja, o pacote anticrime. Então, vejamos especificamente o que é o regime disciplinar diferenciado.
O artigo 52 da Lei de Execução Penal hoje tem a seguinte redação: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Até aqui, nós temos o artigo 52, como ele foi originalmente escrito, lá em 1984, pela Lei de Execução Penal. Então, desde 1984, a Lei de Execução Penal, desde quando foi aprovada e entrou em vigor, ela trazia esta disposição, que a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave. Então, além de todas aquelas faltas de natureza grave que nós vimos lá na descrição prevista na Lei de Execução Penal, a prática de qualquer fato previsto como crime doloso constitui falta grave, desde sempre. Vejam, aqui o dispositivo fala prática de fato previsto como crime doloso. Não se trata aqui de condenação por crime doloso e tampouco de condenação definitiva por crime doloso. Então vejam que a gente tem que atentar bem à forma como está descrito o tipo, para saber que nós estamos falando aqui de uma verificação precária e provisória pelo responsável pela custódia do preso e, eventualmente, pelo juiz da execução penal, se isso for submetido a ele, da prática de fato previsto como crime doloso. Não necessariamente da acusação pela prática do crime e tampouco pela condenação. Então, nós não estamos falando aqui de algo que deva aguardar uma apuração do fato pelo Poder Judiciário através de um processo crime. Nós estamos falando de eventos ocorridos no âmbito do processo de execução penal, certo? Não há necessidade, que fique muito bem claro, de que haja a denúncia, de que haja punição efetiva com condenação pelo fato definido como crime doloso. E aí, a partir daí, nós temos o que foi de fato incluído, que constitui o regime disciplinar diferenciado. Então, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou da disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Então, vejam, no caput do artigo 52, nós temos a previsão básica, né, ordinária, de um regime disciplinar diferenciado, ao qual estarão sujeitos tanto o preso provisório como o condenado, sejam eles nacional ou estrangeiro. Okay? Então, vejamos aí as características previstas pela lei. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Vejam, pela Lei 10.792, o regime disciplinar diferenciado sujeitava o preso a uma alteração disciplinar de, no máximo, 360 dias, que podia ser prorrogável por igual período e limitado sempre ao período de 1/6 da pena ao qual o sujeito estava condenado. Então, veja, num primeiro momento, por se tratar de um regime disciplinar, havia ali uma preocupação em relação à duração desta sanção disciplinar. Então, num primeiro momento, 360 dias, com possível prorrogação por mais 360 dias, né, o que era pouca coisa menor do que a duração máxima de hoje, né, porque 360 dias é praticamente 1 ano, então nós tínhamos praticamente um máximo de duração de 2 anos, mas já contando a prorrogação e ainda limitado a 1/6 de cumprimento da pena. Então, em 2019, houve um alargamento do tempo bastante significativo. A duração máxima, já pelo cometimento de um fato doloso, de um fato previsto como crime doloso, já é possível até 2 anos, sem prejuízo da repetição, né, por sanção da mesma espécie. Então, nós tivemos aí uma ampliação máxima, uma ampliação grande, melhor dizendo, desse tempo. Então, veja que a ideia aqui, né, inicialmente, mais timidamente, pensando ali naquela ideia de que o regime disciplinar
é excepcional durante o cumprimento de pena. Okay? Então, nós temos ali um fato, uma punição, essa punição tem que ter um limite de tempo, afinal de contas, o regime disciplinar diferenciado ele não vem, pelo menos num primeiro momento, para destruir, digamos assim, aquela lógica de cumprimento de pena através da progressão de regimes, da passagem de um regime mais gravoso para um menos gravoso, até chegar no regime de liberdade. Então, aqui nós temos, digamos assim, um reconhecimento da lei que, em determinadas hipóteses, a ideia de progressão de regime ela está claramente afastada. A verdade, a realidade é essa. Vejamos as outras características. Número 2, recolhimento em cela individual. Então, em 2013, nós tínhamos duração máxima de 360 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 360, com limite de 1/6 da pena, tá certo? Agora, duração de até 2 anos, sem prejuízo da repetição. Recolhimento em cela individual, ok, a ideia era essa também em 2003. Terceira característica, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. A limitação da visitação também era uma sanção imposta em 2003, porém o limite de 2 pessoas excluía as crianças. Então eram 2 pessoas excluindo a possibilidade de crianças, notadamente filhos, que são aquelas pessoas que, via de regra, visitam os presos. E não havia menção à instalação equipada para impedir efetivamente o contato físico, e a passagem de objetos. Então, isso não estava expresso na lei, embora, obviamente, já houvesse essa ideia. Nós precisamos identificar que, em 2003, quando havia já uma situação comprovada de comando, de atuação forte de facções criminosas por via de coordenação e de ordenação de dentro dos presídios, já havia um problema do celular dentro do presídio. Então, nós precisamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Nós não estamos mais naquele ambiente em que a privação de liberdade tem um poder muito grande de impedir o contato do preso com o mundo exterior. E que mesmo através de visita, mesmo através da visitação, especialmente da visitação, havia um limite de atuação no mundo exterior. Ainda que a visita pudesse, evidentemente, ter o contato com o preso e levar para o exterior ordens e levar orientações, isso era bastante limitado. O celular acabou fazendo com que, a partir do momento que há uma grande dificuldade, que até hoje existe, de controle da entrada de aparelhos de telefonia celular nos presídios, o preso passasse a ter um contato quase que ininterrupto com o mundo exterior e, pior que isso, sem qualquer verificação. Então, em 2003, havia a ideia de que isso fosse limitado. Inclusive, a Lei 10.792 também tem um dispositivo que estabeleceu, num primeiro momento, a obrigatoriedade de instalação de equipamentos de tecnologia que impedissem o sinal de celular nas imediações dos presídios, ou seja, a tentativa de impedir que houvesse essa comunicação. Então, a Lei 13.964 vem implementar outras restrições para tornar ainda mais difícil essa comunicação. Então, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, e aqui 2 pessoas da família, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, vem a visita, obviamente, e casos de terceiros somente com autorização judicial, visita de no máximo 2 horas. Vejam, nós temos aqui, mais uma vez, a lei criando uma obrigação para o Estado de administração, de atuar efetivamente também na criação de um aparato adequado. Nós já falamos em outras oportunidades do flagrante descumprimento da lei de execução penal no que diz respeito às suas normas mais comezinhas, como, por exemplo, a questão da condição da cela e
da forma de recolhimento do preso. Agora vejam, nós sabemos que na realidade brasileira, grande parte, a maior parte dos estabelecimentos penitenciários não tem condição de fazer recolhimento em cela individual. Então há necessidade de se criar estabelecimentos adequados para isso. Atualmente, os presídios federais têm atuado fortemente, né, nesta situação, e nós vamos ver mais adiante que tem até um dispositivo específico tratando disso. Eu poderia dizer, por exemplo, que no estado de São Paulo existe um estabelecimento penitenciário na cidade de Presidente Bernardes, uma cidade do interior do estado, próximo, inclusive, de Três Lagoas, né, não muito distante de Três Lagoas, na qual são internados, e aí internado é o nome, digamos, vulgar que se deu a essa condição de regime disciplinar diferenciado, os presos nessa condição. Então, o presídio de Presidente Bernardes, que é conhecido como Centro de Readaptação Penitenciária, CRP de Presidente Bernardes, abriga os presos, né, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. E nós sabemos que o ano passado, salvo engano, ou já em 2018, não, 2019 mesmo, alguns líderes de facção criminosa foram transferidos para o sistema penitenciário federal, e a gente vai falar disso mais adiante. Uma quarta característica: direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Vejam, uma limitação extrema da liberdade, de contato com o mundo exterior e até de saída da própria cela, né? Se o preso pode sair por 2 horas diárias, significa que ele vai ficar 22 horas submetido à privação celular de forma isolada. Vejam que esta disposição, que já havia em 2003, né, a limitação do chamado banho de sol, a saída para o banho de sol, encontrou bastante resistência na doutrina sob o argumento de que se trataria de uma pena cruel, né? A Constituição Federal veda penas cruéis e, imediatamente à entrada em vigor desta lei, surgiu o questionamento: olha, submeter o preso a 22 horas de privação celular isolada por dia não seria uma pena cruel? Esta é uma discussão que não tem uma resposta 100% correta, né? Dá para dizer, sem maior esforço, que a depender da forma como a pessoa interpreta os dispositivos constitucionais e a depender da forma como ela interpreta os direitos da pessoa submetida à privação de liberdade, dá para dizer que se trata de uma pena de natureza cruel. Não tem sido esse o entendimento jurisprudencial. Por quê? Porque há o confronto com um problema bastante sério, né? Então, vejam, não se trata de uma pena, entre aspas, cruel, que foi criada para torturar o preso, que foi criada para colocar para o diretor do estabelecimento penitenciário um poder absoluto sobre a vida do preso, né? Foi uma resposta do ordenamento jurídico a uma situação social. Então, ainda que se possa argumentar nesse sentido, também pode se argumentar no sentido oposto, que é o sentido da necessidade da medida, né? Então, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não se trata de uma pena cruel, certo? Evidentemente, nós já falamos aqui que o sistema penitenciário tem N problemas, passando até pelaquela decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou um estado de coisas inconstitucionais no sistema penitenciário, pela massiva e constante afronta a direitos fundamentais dos sujeitos presos. Então, esse seria mais um. Longe de mim dizer aqui que um erro justifica o outro, certo? Porém, é uma realidade. E nós precisamos enfrentar essa realidade. Não adiantaria, por exemplo, levantar a bandeira da inconstitucionalidade e não enfrentar o problema, a dificuldade que o Estado tem de tomar, de fato, as rédeas do sistema penitenciário. Okay? Seguindo. Quinta característica: entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor,
em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial no contrário. Então vejam, aqui existe um forte conteúdo, especialmente após a edição do pacote anticrime, de isolamento do preso. Esse isolamento extremo, repito, provoca profundo questionamento a respeito da constitucionalidade destes dispositivos. Uma observação interessante aqui, retira-se quase que totalmente a possibilidade de privacidade do preso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor. E sejamos, como eu diria, sejamos realistas. Nós sabemos que em determinadas hipóteses, inclusive, as entrevistas com defensores acabam sendo monitoradas. E aqui é preciso fazer uma meia-culpa em relação à ação do Estado. Porque nós sabemos também que muitas pessoas que atuam como defensor, ou seja, atuam como advogado, ingressam nos presídios por ter autorização legal, por serem advogados, não são efetivamente defensores do preso. Então, veja, o sujeito está preso. Há um processo de execução e há, excepcionalmente, um processo correndo em algum outro lugar, um processo de conhecimento. Muitas vezes o preso provisório está nessa condição e aí não acha que é um processo de execução, mas é um processo ou processos correndo contra ele. E já foi apurado em determinadas situações que pessoas que entram em presídios na condição de advogado não são de fato os advogados dos presos, seja no processo de execução, seja em processo em andamento. Então, claramente, pessoas que estão se valendo da prerrogativa do advogado para ter contato com os presos, sabe-se lá para fazer o que desse contato. Então, aqui é uma restrição, excetua-se a condição do defensor, E eu tenho notícia, tenho conhecimento de que no Rio de Janeiro, inclusive, já houve estudos nesse sentido, de preso, por exemplo, que tinha entrevista todo dia com o advogado, cada dia com um advogado diferente, e uma infinidade de advogados que não atuavam em nenhum dos processos desse preso. Então, evidentemente que havia ali uma utilização da prerrogativa do defensor de se entrevistar com esse preso, e aí até a qualquer hora do dia e tudo mais, muito além do direito de visita. Então, evidentemente que existe aqui uma determinação no sentido de diminuir isso, especialmente no que diz respeito à possibilidade de contato físico. Evidentemente que todas essas situações podem ser afastadas por uma determinação judicial. Então, se ficar evidenciado que há uma justificativa, essa justificativa vai ser levada ao judiciário e o judiciário poderá afastar, evidentemente, essas restrições. Me parece aqui que houve um cuidado nesse dispositivo para falar das entrevistas e excetuar apenas o defensor, inclusive com uma possibilidade real da imprensa e de meios de imprensa se interessarem em tomar relatos desses presos. Então, há também aqui uma preocupação com isso. Okay? Seguindo, fiscalização do conteúdo da correspondência. Essa é uma disposição extremamente complexa de se analisar. Nós sabemos que o sigilo da correspondência é uma das garantias fundamentais. Sabemos também, não podemos ser ingênuos, que é rotina nos presídios que haja fiscalização de conteúdo de correspondência. Aqui nós vamos ter aquela questão dos valores em jogo. Já foram descobertos planos, inclusive de homicídios, através da fiscalização do conteúdo de correspondência. A correspondência hoje tem uma dimensão infinitamente diferente, inferior ao que era no passado, pelo advento da tecnologia. Então, talvez o grande problema hoje, o grande desafio hoje, em larga escala, é impedir a entrada de aparelhos de telefone celular ou que possam fazer a comunicação de qualquer forma. Eu acredito até que a questão da fiscalização do conteúdo de correspondência acabou se transformando em algo de menor importância, digamos assim. Sétima característica, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência.
garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Aqui nós temos já há bastante tempo, né, desde 2009, faz parte do Código de Processo Penal, a possibilidade de videoconferência. O Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional, que não há qualquer problema, desde que garantida digamos, a organização mínima, a estrutura mínima que dê condição para que o sujeito participe da audiência. Ou seja, você limita o direito de presença física à audiência sem limitar absolutamente o direito de presenciar, o direito de acompanhar e de participar da audiência. Fora isso, a questão da participação de presos, especialmente presos considerados perigosos em audiência, já causou grande discussão no país, né? Quem não se lembra das famosas viagens de jatinho da Polícia Federal, do Fernandinho Beiramar, né? Atravessando o país para participar de audiências. Então havia toda a questão financeira, do alto custo dessas operações, havia a questão do risco relacionada à eventual possibilidade de ação criminosa de tentativa de resgate e tudo mais, segurança das pessoas envolvidas nesses atos, né, de todas as pessoas que estavam ali no fórum. Você acabava tendo que preparar toda a estrutura de um fórum só para esta audiência especificamente. Então, isso tem um custo e tem um transtorno para o próprio funcionamento da justiça muito grande, e a videoconferência é uma possibilidade real, né? Não podemos nos esquecer que lá no Código de Processo Penal existe toda a estrutura, existe a previsão de toda a estrutura indispensável para que isso ocorra. Então, nós teríamos que ter, né, vamos relembrar aqui, um defensor lá onde está ocorrendo a audiência, presencialmente no fórum, na frente do juiz, do promotor, das testemunhas e tudo mais, né? Um defensor lá no presídio acompanhando esse sujeito, tá certo? Para garantir que não está havendo qualquer tipo de coação, e possibilidade de comunicação, inclusive restrita, né? Privada entre essas pessoas, entre o preso e seus defensores, certo? E, obviamente, a garantia de que os presos possam, que o preso, que o defensor que estão no presídio possam acompanhar em tempo real o que está acontecendo na audiência para interferir e participar. Não é simples, mas se nós pensarmos em toda a complicação que é retirar esses sujeitos da prisão, né, considerando-se hoje que esses presídios estão espalhados pelo país, especialmente os federais, né, e muitas vezes o preso é do Rio de Janeiro, de São Paulo, e está preso no Paraná, está preso em Brasília, está preso em Pernambuco. Então você teria que ter um aparato extremamente grande, um transtorno terrível, e com o alcance que nós temos hoje da tecnologia, não há justificativa para que isso ocorra, evidentemente. Seguindo, em relação às características do RDD, o parágrafo 1º do artigo 52 estabelece: regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 1. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Vejam, lá no caput fala assim, prática de fato definido como crime doloso. Então ali nós precisamos de um fato que possa ser imputado ao preso para que ele seja submetido ao regime disciplinar diferenciado. E aí tem que haver a prática de um fato previsto como crime doloso, e este ato deve ser capaz de subverter a ordem e a disciplina internas. Então vejamos, num primeiro momento, ali em 2003, já havia a seguinte ideia: o comando dentro dos presídios, exercido por determinados presos, permite, por exemplo, que eles determinem que seja feito um movimento de subversão à ordem e disciplina, as famosas rebeliões nos presídios, né? Nós tivemos em 2006, né, um famoso episódio em que praticamente todos os estabelecimentos penitenciários do estado de São Paulo se rebelaram ao mesmo tempo, mediante ordens de uma facção criminosa, e houve uma série de ataques fora dos presídios. Foi uma ação coordenada, né, dentro do sistema penitenciário e fora do sistema penitenciário. Então ali, no caput, nós temos um ato, uma conduta e, especialmente, um resultado provável, né? Então vejam,
Você está punindo disciplinarmente o preso porque ele praticou um ato que tem potencial de provocar um resultado danoso para a ordem e disciplina. Então, você pode ver materialmente, digamos assim, o móvel que leva à imposição do regime disciplinar diferenciado. Ainda assim, já há questionamento por se tratar, né, de uma possibilidade que independe, por exemplo, de apuração judicial. Ainda que a determinação de aplicação do regime disciplinar diferenciado sempre deva ser por meio de ato judicial, já vimos quando tratamos da disciplina que as sanções que vão desde a repreensão, advertência, suspensão ou restrição de direitos, isolamento celular, são aplicadas pelo diretor do presídio, pela autoridade administrativa, mas o regime disciplinar diferenciado necessariamente por ordem judicial. Então, há necessidade, mas é uma necessidade baseada pela leitura do CAPT na prática de um fato, ou seja, não precisa de condenação, não precisa de apuração desse crime necessariamente. E aqui abre-se isso ainda mais. Basta uma manifestação da autoridade administrativa dizendo que esse sujeito apresenta risco para a ordem e segurança. Então, veja, nós partimos do CAPT, que diz prática de um fato com potencial de subversão da ordem e disciplina, para chegar no parágrafo 1º, a existência de risco, alto risco. Vejam que a gente está falando aqui não mais de conduta do sujeito, mas assim de condição do sujeito. Então a gente poderia falar aqui, né, de um regime disciplinar do preso e não da conduta. A exemplo do que acontece no direito penal, quando se fala em direito penal do fato que exige a prática de uma conduta, diferente do direito penal da pessoa, né, que toma o sujeito como alvo da repressão penal, aqui no regime disciplinar diferenciado, fala-se também em pessoa que é preso que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento, e aqui nós estamos falando do sujeito que não fez absolutamente nada. A simples presença dele ali apresentando alto risco. Então, nós poderíamos falar de uma punição disciplinar da pessoa do preso e não da conduta. Né? E, obviamente, que isso vai fazer com que haja um profundo questionamento, com que haja bastante crítica e bastante questionamento a respeito da constitucionalidade disso. Né? Olha, punir alguém disciplinarmente sem que ele tenha praticado efetivamente um ato. Aqui, evidentemente, você está alargando a possibilidade de que o Estado retire do convívio dentro do sistema penitenciário, ou seja, do convívio de outros presos, alguém que ele, de acordo com o entendimento administrativo, né, sem grande apuração, seja considerado de alto risco. Okay? Então, aqui vale tudo aquilo que eu disse a respeito da constitucionalidade ou não dessas medidas. Não tenho expectativa de que o Supremo possa, de alguma forma, considerar isso inconstitucional. Acredito que o argumento que vai prevalecer é sempre o argumento da necessidade numa ponderação de valores. Né? É mais ou menos dizer o seguinte, olha, esse sujeito se colocou nessa condição e, ao se colocar nessa condição, ele acaba perdendo, né, os direitos e garantias, pelo menos até o alcance destas limitações legais. Depois nós vamos ver ainda, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Aqui nós vemos ainda, né, essa ideia de que você não depende de uma prática de qualquer fato. Vejam que se lá no inciso 1 fala-se em alto risco para a ordem, segurança e disciplina, aqui fala-se em fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título. Ou seja, qualquer suspeita, vejam, suspeita não é sequer, né, uma evidência. Então, havendo suspeita de envolvimento ou participação, basta que a autoridade administrativa suspeite, por algum motivo que seja, que ela pode representar
buscando o isolamento desse sujeito através da determinação de cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado, né? Então, permanece aqui, obviamente, a possibilidade de questionamento e de crítica em relação a esse dispositivo. E vejo, fundada suspeita independentemente da prática de falta grave. Vejam que aqui aparece, né, associação, organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Nós precisamos contextualizar a lei ao seu momento histórico, né? O pacote anticrime, ele tem origem, né, no ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem origem num discurso de enrijecimento da legislação penal e processual penal, certo? No combate à criminalidade, e numa, digamos, reação a isso, inclui-se aqui a milícia privada, que claramente tem um tom de reação política também, né? Nós sabemos bem que existem aí questionamentos a respeito de pessoas próximas ao governo federal, que teriam em tese, né, ou sobre as quais recaem suspeitas de envolvimento com milícias privadas, especialmente no Rio de Janeiro, e claramente a gente vê aqui uma reação política, né? Então a gente precisa, sempre que faz análise de um dispositivo legal, contextualizar um momento histórico e ver o que se passa na sociedade, no ambiente político, para saber o porquê de determinados dispositivos legais. Avançando, parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Eu disse para vocês que lá em 2003 já havia, digamos, uma participação maior, né, da União no enfrentamento dessa criminalidade organizada, né? A coisa se agravou ao longo do tempo e nós temos agora, por força do pacote anticrime, a previsão expressa, né, da possibilidade de cumprimento de pena em estabelecimento federal quando há esse tipo de situação, né? Liderança de organização criminosa. Vejam que no parágrafo 2º, no inciso 2º, fala em participação a qualquer título, né, em organização, em associação criminosa ou em milícia privada. Aqui nós estamos falando de liderança. Então, veja, a ideia é submeter ao regime disciplinar diferenciado qualquer pessoa contra a qual recai suspeita de participação a qualquer título nestas figuras. E a ideia é que os estabelecimentos penitenciários federais abriguem os líderes destas facções ou organizações criminosas ou milícias privadas. Ok? Aqui me parece que há um equívoco de redação, né? Existindo indícios de que o preso exerça liderança. Parece que o mais correto seria isso, não que o preso exerce liderança. Há um problema aqui de concordância no texto. Seguindo, a súmula 639 do STJ estabelece: não fere o contraditório devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine a transferência ou a permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Esta súmula decorre, né, de questionamentos que passaram a existir quando, de fato, passaram a ser transferidas essas pessoas para presídios federais em virtude desta suposta ou comprovada participação, especialmente liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, né? Evidentemente que houve questionamento a respeito dessas transferências e acabou que o STJ sumulou o entendimento, criou o verbete sumular no sentido de que não fere contraditório em ampla defesa o fato de não haver oitiva prévia. Aqui nós vamos ter o quê? O chamado contraditório diferido ou postergado, né? É evidente que, posteriormente à transferência, pode haver a comprovação judicial, no âmbito da execução penal, de que não há justificativa para tanto, e pode haver um retorno. A ideia aqui é a possibilidade, inclusive, por exemplo, se você descobre um plano
para resgate de um preso. Se você descobre um plano que está sendo feito por aquela organização para atuar fora, praticando crimes contra a vida, por exemplo, né? Então, a transferência, o isolamento do preso é uma estratégia que muitas vezes é utilizada para desbaratar essas quadrilhas, para deixar essa quadrilha, digamos, sem a cabeça, sem o comando, de forma a impedir, inclusive, que determinadas condutas que estejam sendo planejadas possam ser levadas a efeito, né? Então, essa é a justificativa aqui, lembrando que, por conta da jurisdicionalidade da execução penal, qualquer decisão no âmbito da execução penal poderá ser submetida à apreciação judicial. Então, aqui não está se dizendo que o preso não tem direito a questionar essa transferência. O que está se dizendo é que não vai haver nulidade da decisão sobre a simples alegação de ofensa ou contraditório porque o preso não foi ouvido antes. Percebam que não está se falando aqui que não há contraditório, que não há possibilidade de jurisdicionalizar, né, esta questão, que não há possibilidade de questionar essa transferência. O que a súmula 639 deixa claro é que não há necessidade de contraditório prévio. Por quê? Porque o contraditório prévio poderia justamente propiciar o que a medida busca evitar. Vejam, vamos imaginar, no exemplo que eu dei, que a medida busque evitar que um plano de resgate do preso seja levado a efeito. Aí você vai intima o preso para que ele se manifeste a respeito da transferência e dá a ele a possibilidade de adiar, de antecipar, de alterar o plano de resgate, né? Então vejam, esse tipo de medida, né, inaudita alterar a parte sem ouvir a parte contrária, é possível nas relações privadas das pessoas. É possível você fazer a constrição de um patrimônio de alguém sem que ela tenha conhecimento prévio para garantir o pagamento de uma dívida. É possível que você faça apreensão busca e apreensão de pessoas e coisas para evitar esse tipo de situação, né? É comum que, por exemplo, se faça busca e apreensão de menores para evitar que o pai ou a mãe, que o responsável, desapareça com esse menor para afastar do convívio do outro responsável. Então, evidentemente que não há qualquer problema, né, em antecipar-se uma medida como meio de garantir a efetividade dessa medida. Isso faz parte do direito, né? No caso do preso não seria diferente. Evidentemente que com posterior possibilidade de contraditório, né? O chamado contraditório diferido ou postergado. Ok? Seguindo, parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou a sociedade. Vejam, vamos fazer um raciocínio aqui, um esforço de raciocínio. Os parágrafos anteriores, desde o 1º até o 3º, tratam muito claramente da hipótese de se privar a liberdade via regime disciplinar diferenciado. Nem diria que privar a liberdade, porque já estão privados da liberdade. Privar muito mais o contato com o mundo exterior, né, digamos assim, de presos, sob a justificativa de que eles, por exemplo, acarretam alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal. Ou que sobre eles recai suspeitas, né, de participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. E aí, havendo a possibilidade de prorrogação. Então vejam que lá o prazo máximo é de 2 anos, sem prejuízo da prorrogação. Aqui nós estaríamos vendo 2 anos, né? Prorrogação por 2 anos, que já está previsto ordinariamente lá no começo do artigo, e depois prorrogação sucessiva por períodos de 1 ano. Então, obviamente que nós estamos diante de uma clara autorização legal de que esse preso, uma vez retirado do convívio com os demais presos, possa ficar pelo resto da sua pena nesta condição. E nós sabemos que existem presos que já estão nessa condição há muitos anos, né? Vide Fernandinho Beiramar e Marcola, que são, digamos, eminências pardas, né, dessa questão de organização criminosa,
de liderança de organização criminosa ou associação criminosa. Então, vejam, o que foi criado lá em 2003 foi muito alargado, sem aquele limite máximo de 1/6 da pena que havia, que era um entrave para isso, e praticamente hoje nós podemos dizer que com esse dispositivo é possível que o preso seja submetido ao regime disciplinar diferenciado ininterruptamente. O que parece que possa ter algum tipo de eco no judiciário, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal, é a ideia de que basta a ideia de alto risco ou de suspeita de participação em organização criminosa, facção criminosa ou milícia privada. Vejam, nós estamos falando aqui de uma continuidade ininterrupta de afastamento de garantias fundamentais do indivíduo preso, baseado em risco e suspeita. São aspectos bastante subjetivos. E de um claro reconhecimento da incapacidade do Estado de coibir condutas criminosas. Porque, veja, eu tenho o sujeito. A autoridade administrativa diz: esse sujeito apresenta alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal. Ok, eu retiro ele daquele convívio. Após 2 anos de regime disciplinar diferenciado, com todo aquele rigor em relação à possibilidade de contato, de comunicação com o mundo exterior. Mais 2 anos, 4 anos. Basta que aquela autoridade lá, que já está, autoridade administrativa, que já está afastada, né, via de regra, desse sujeito por 4 anos, se a gente pensar nesta lógica de que o sujeito vai para o regime disciplinar diferenciado em outro presídio, ele continua apresentando alto risco, né? Então, aqui me parece que há um reconhecimento de que o sistema penitenciário não tem capacidade de separar efetivamente esses presos e que esse isolamento celular será feito, muitas vezes, em estabelecimentos penitenciários comuns. E aí, evidentemente, podemos estar diante do quebramento daquela lógica, por exemplo, de impossibilidade de isolamento em celas escuras, em solitárias. Então, aqui, a despeito de reconhecer toda a gravidade desse tipo de situação e a necessidade de um enfrentamento franco e aberto desse problema, é preciso também atuar para que o Estado se fortaleça materialmente para fazer esse enfrentamento sem colocar em risco as garantias mínimas, né, do sujeito preso. E aí, obviamente, que a ideia da criação dos estabelecimentos penitenciários federais parece atender a esse critério. Eu diria que seria coerente que um preso nessa condição deveria ser necessariamente submetido à transferência para um presídio que tenha condição de dar a ele, nessa especial condição de limitação quase que absoluta de contato com o mundo exterior, um mínimo de vida salubre, digamos assim, né? Um mínimo de condição humana de existência. Senão, a gente estaria efetivamente, assumidamente, abandonando a ideia de que, ainda que o sujeito seja o pior dos sujeitos, ele continua sendo um ser humano. Aí é uma questão de assumir ou não esta situação. Avançando. 2. Mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Vejam que aqui nós estamos falando de prorrogação sucessiva por um período de 1 ano, considerando que já é possível ordinariamente este regime por 4 anos. Então, me parece aqui, repito, que o Estado assume, né, a sua incapacidade de, com todo esse aparato, impedir que o sujeito continue, né, exercendo essa liderança, continue sendo alguém que efetivamente tenha poder sobre essa organização.
senão não teria sentido estas disposições aqui. Caminhando e já chegando, né, aos dispositivos finais. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, ou milícia privada, ou de grupos rivais. Então, vejam, o trabalho não é simples, né? O trabalho não é fácil de se realizar. Então, à medida em que a ineficiência do Estado em coibir essas condutas permitiu que houvesse um alargamento desse tipo de conduta criminosa, que houvesse um empoderamento dessas associações, dessas organizações criminosas, dessas milícias privadas, faz com que o trabalho do Estado seja efetivamente um trabalho de larga escala. Então, aqui há uma imposição que já não se volta à possibilidade de restrição do preso, mas sim a necessidade do Estado de criar um aparato suficiente para fazer esse impedimento de contato do preso. Okay? Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3 do caput será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Então, vejam, as visitas podem ser gravadas, então aí você retira completamente, né, a privacidade do sujeito, e vejam que lá no inciso 3 fala em visita de 2 pessoas por vez, pessoas da família, né, sendo que terceiros, pessoas que não são da família, só com autorização judicial, okay? E havendo inclusive a possibilidade de fiscalização, e aqui, obviamente, que a ideia é a questão da possibilidade de contato com as pessoas e, eventualmente, entrega de objetos, né? Lembrando, obviamente, que nessa situação, a visita que chega no presídio é revistada severamente, o próprio preso, ao sair da cela para ir até o local onde essa visita será realizada, também será alvo de revista. Então, aqui há um cuidado extremo, né, e possibilidades extremas de se tentar impedir tudo isso. Parágrafo 7º. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, aqui você teria, em caráter humanitário, né, a possibilidade de permitir um contato via telefone da pessoa quando não há efetivamente a visitação. Regime disciplinar diferenciado. Nós voltamos aqui ao começo. Acho que tem um problema aqui com... tá. Inclusão no RDD. Eu tenho um problema aqui com os slides, depois eu conserto lá na hora de disponibilizar para vocês. Depois do parágrafo 7º, inclusão do preso no RDD. O artigo 54 estabelece o seguinte, nós já falamos disso no nosso encontro passado. As sanções de inciso 1 a 4 do artigo 53 são aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento penitenciário. E a do inciso 5 por prévio fundamentado despacho do juiz competente. Então, sanções de 1 a 4 do 53. Repreensão, aliás, advertência, repreensão pela ordem, né? Suspensão ou restrição de direitos e isolamento celular que não pode ser superior a 30 dias. Inciso 5, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então, esta sanção disciplinar obrigatoriamente deverá ser determinada por despacho fundamentado do juiz. E vejam, prévio e fundamentado despacho do juiz, ou seja, não há possibilidade de internação provisória em RDD. Vejam que, por exemplo, a sanção de isolamento celular pode ser aplicada por 10 dias pelo diretor de estabelecimento antes do término da apuração da falta disciplinar. No caso do regime disciplinar diferenciado, não há possibilidade de ser feito sem prévio fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. Autorização para a inclusão
do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou autoridade administrativa. Bom, então, de onde vai surgir a ideia de que aquele preso apresenta alto risco para a ordem e disciplina do estabelecimento? Que aquele preso praticou fato definido como crime doloso, né? Que aquele preso, que sob aquele preso recaem suspeitas de participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. É deste requerimento circunstanciado. Então, vejam, os estabelecimentos penitenciários, e aí, penitenciários, né? E aí, obviamente, que vai da organização de cada estado e do Distrito Federal, das suas formas de investigação, do que acontece dentro e fora dos presídios, vai tomando contato com esta realidade, digamos assim, de atuação desse preso, seja como liderança interna, seja como liderança ou mera participação nestas organizações, associações que atuam fora dos presídios, e a partir de um determinado momento apresenta-se um requerimento circunstanciado. O termo circunstanciado aqui denota que a necessidade de justificar, né? De onde é que surgiram estas informações, essa possibilidade, essa necessidade. E aí o juiz vai analisar isso. A decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Vejam, lá quando se fala na transferência de preso para presídio federal, nós vimos que o STJ sumulou o entendimento de que não há necessidade de contraditório prévio, que a defesa não precisa ser intimada previamente. Aqui, quando se trata da inclusão no RDD, está previsto expressamente no 54 que deve haver a manifestação da defesa. Então, lá, como que isso vai acontecer na prática? O diretor do estabelecimento vai encaminhar isso para o juiz da execução, né? O juiz da execução é que vai ouvir o Ministério Público e ouvir a defesa e decidir, certo? Então, aqui, necessariamente, nós teremos a oitiva prévia da defesa e um prazo máximo de prolação da decisão. O juiz pode decidir muito rapidamente? Pode, desde que ele ouça o Ministério Público e a defesa, ele pode decidir instantaneamente, certo? Não há necessidade de aguardar o prazo, mas ele precisa decidir rapidamente, porque aí há a questão da possibilidade de interferência de atuação daquele preso, especificamente no interior do presídio ou fora dele. Ok? Chegamos aqui ao final da apresentação. Como de costume, eu vou disponibilizar para vocês esta apresentação em slides. E eu fecharia o assunto dizendo o seguinte: em 2003, houve uma discussão bastante grande em relação à constitucionalidade do RDD e tudo mais. Não houve uma manifestação, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal no sentido de inconstitucionalidade. Houve, ainda que tacitamente, a recepção desses dispositivos. Houve um alargamento desta possibilidade de restrição do preso no contato com o mundo exterior bastante severa agora no final de 2019. E, como eu já disse, eu não acredito que vá haver alguma manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Talvez alguma manifestação no sentido de que essa suspeita de participação em organização, em associação criminosa ou milícia privada, ou ainda este alto risco para a segurança, devam ser motivadas, devam ser fundamentadas, talvez algo nesse sentido. Ou seja, imprimir algum rigor, né, a iniciativa da autoridade administrativa e a possibilidade de inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Mas não dá para fugir da lógica de que isso é hoje uma necessidade em virtude de tudo que ocorreu com o sistema penitenciário. Então, vejam, é evidente que a incapacidade do Estado de lidar com o sistema penitenciário é que permitiu que essa situação fosse criada. E, a partir dela,
vai se justificar ou tem justificado a necessidade desse rigor, né? Então, é uma bola de neve que vai aumentando gradativamente em relação à precariedade do Estado no que diz respeito à sua capacidade de atuar em relação ao sistema penitenciário. Ok? Ficamos por aqui, então, e na próxima semana voltamos com o nosso novo conteúdo. Até mais!